Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais uma dica de sexta. A dica de hoje é referente a algumas perguntas que me fazem, algumas nas dicas no YouTube ou na sala de aula, ou às vezes também no Encontro Pet, no curso online, sobre o balancim, que a gente usa muito balancim para colocar botão em carteira, nas bolsas, colocar rebite em alça e assim várias aplicações. E às vezes a gente quer comprar um balancim, não sabe como usar, ou comprou já e também não sabe como aplicar as matrizes e tudo isso, então vem me perguntar muitas vezes. E aí vai ficar aqui uma dica de como utilizar o balancim para algumas aplicações. Então a gente tem aqui o balancim, ele tem de diversas formas, essa é uma delas, e a gente tem a alavanca e tem as regulagens. Então a regulagem é que para a gente estar com ele mais para cima ou mais para baixo, dependendo da pressão que a gente quer dar e da matriz que a gente vai usar. Então o mais comum é o botão de pressão. O botão de pressão a gente tem 3 partes da matriz. Geralmente vem 4, mas essa daqui ela vem dupla. Então a gente tem algumas partes com o parafuso e outras partes lisas. As partes lisas são as que vão embaixo, as de parafuso vão em cima. Então eu vou colocar primeiro o meu botão de pressão. Ele vem 4 partes. E eu vou colocar sempre a dupla onde eu tenho a tampa, que é o principal que vai do lado de fora, junto com a parte que tem a travinha. E a outra dupla eu vou usar a parte que tem o vazado e a outra parte que engata a travinha. Então essas são as 4 partes do botão de pressão. Vou colocar primeiro a parte do parafuso em cima e vou usar a parte maior de mola, que é a parte onde vai a peça principal, a peça de acabamento. Então essa peça principal da chapinha, ela vai aqui dentro dessa parte da matriz, e a parte onde tem a travinha vai aqui em cima, e como essa peça vermelha ela é de silicone, a gente aperta e ela encaixa. E agora a gente só precisa marcar, claro, a peça onde a gente vai colocar e colocar, apertar com bastante pressão a alavanca e ele já prendeu o botão. Então eu já tenho aqui a parte de fora, a parte principal do botão. Para colocar a segunda parte, essa terceira pecinha, que é onde vai a travinha, ela tem 2 lados muito parecidos. Um lado parece que a abertura central é um pouco maior e o outro lado a abertura central é menor. Essa menor é que vai encaixada na parte do silicone. E a parte de baixo eu tenho que tirar e colocar próximo. A outra peça da matriz, onde eu vou encaixar a parte vazada. E aí coloco na outra marcação, na parte de dentro, geralmente, encaixo e eu tenho aqui já a minha dupla de botão, o botãozinho todo aplicado. Aí eu tenho um outro tipo de botão, que é um botão mais resistente, um botão mais forte, botão que usa também para calça jeans, para jaqueta, e esse a gente usa também bastante em bolsas. Então, eu vou tirar todas as matrizes do primeiro botão e vou utilizar a matriz específica para esse botão. Aonde a gente for comprar as matrizes, comprar o balancinho, a gente também encontra os botões. Então, as pessoas, eles têm números diferentes, porque tem tamanhos diferentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado que a matriz não dá para todos os tamanhos do botão. E nem do outro, todos eles têm o seu tamanho específico, a matriz. Então, agora aqui, esse botão, eu preciso furar o tecido, a minha peça, a minha bolsa, eu tenho que furar. Mas ele tem 4 partes e agora as 2 partes vermelhas são diferentes. Então, eu vou começar colocando a parte de baixo, que é uma base, e onde vai a parte da chapinha, que é a parte principal. A outra parte, eu vou colocar a vermelha maior.
e vou encaixar a parte onde tem o vazado, onde tem a panelinha para cima. Agora, esse botão, como eu falei, eu preciso furar. Então, eu tenho lá o furador de mão, tenho o furador aparelho, esse furador de alça de bolsa, a gente pode utilizar. Então, aqui eu vou furar de um lado e furar do outro. Como ele tem um dentinho para cima, uma trava para cima, é ali que eu vou encaixar o tecido furado. Às vezes, quando é muito fino, eu não tenho necessidade de furar, mas quando eu tenho mais manta, essas coisas, então a gente sugere sempre furar, cortar antes, né? Fazer o buraquinho antes para a gente não danificar o botão. Então, agora aqui eu só vou encaixar, pressiono e ele já tá colocado, a primeira parte do botão já tá colocada. Agora, eu vou tirar as duas partes da matriz. Vou colocar a matriz que tem um dentinho, justamente para encaixar o buraco dessa parte do botão. E a matriz vermelha de silicone menor para encaixar a segunda parte. Sempre com a parte que vai engatar no botão virada para cima. Encaixo. Com bastante força, bastante pressão para ir até embaixo, para até chegar a dobrar o metal. E aqui eu tenho o segundo botão colocado. Agora eu tenho um rebite. O rebite é a pecinha que a gente coloca alça de bolsa, faz acabamento e essas coisas. Então, eu tenho uma outra matriz específica para ele. Também tem as suas numerações. O rebite, a matriz do rebite é bem mais simples. Aparentemente, são só duas pecinhas. A que não tem parafuso vai embaixo e a do parafusinho vai em cima. Essa eu também furo o tecido ou a alça, a parte de couro ou de tecido da alça. Coloco a parte da travinha embaixo. Coloco o tecido e coloco a segunda partezinha no próprio, na própria base do rebite. Então, já tá encaixado aqui. Já tá tudo encaixado. E agora, eu coloco aqui e abaixo. Prendo também e tá arrebitada aqui a minha alça, meu acabamento, meu detalhe na peça. Agora, a gente tem o botão de forrar, que também a gente utiliza em algumas peças. Então, pra gente forrar o botão, a gente tem uma base, uma matriz com várias peças. Também tem numeração, então o botão tem que encaixar. O botão são duas partes, então eu tenho a base que vai lá dentro e eu tenho as duas travas. Primeiro eu vou cortar um círculo de mais ou menos, nesse caso aqui, que eu tenho um botão de 3 centímetros, eu cortei um círculo de mais ou menos 6 centímetros. Ele tem que ser suficiente para virar e ficar preso dentro da base do botão. Essa parte eu coloco dentro da matriz. Depois, eu pego essa parte vazada, coloco por cima, me certifico de que todo o tecido ficou para dentro. Coloco a outra parte do botão. Com a última parte. Aqui no balancinho não vai nada, é simplesmente a matriz, não vai nenhuma outra matriz presa no balancinho. E aí eu aperto
e tiro. E aqui eu tenho meu botão forrado para utilizar nas minhas peças. Então, essas são as principais utilizações do balancim nas nossas peças de patchwork e costura criativa. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal, dê um likezinho, aperta no sininho também para receber as mensagens. E qualquer coisa, qualquer dúvidas, sugestões, manda uma mensagem aqui pra gente. Um beijo, até semana que vem.